Olá, meu nome é Rodrigo Verck, eu trabalho com treinamento e comportamento canino. A gente está trabalhando essa parte agora para orientar os donos, orientar os futuros donos de cães ou pais de cães, né? Para poder ter uma rotina inicial com o cão mais tranquila. O que a gente observa muito é que essa parte inicial é uma parte mais complicada, porque o cão exige determinados limites, exige determinado tipo de atenção, que se a gente não proporciona para ele, a gente acaba tendo alguns transtornos, né? Então a gente já está falando um pouquinho, e você sabe que a minha missão é ajudar todos com essas dificuldades de cães. Eu não consigo atender todas as pessoas estando em todos os lugares, então essa alternativa de gravar vídeo para vocês é uma coisa que eu tenho achado muito legal, muito importante, até para auxiliá-los, né? O que eu falo com todo mundo, que não é impossível a gente treinar um cão, né? Eu do lado de cá e você do outro lado da câmera, né? Do outro lado do celular, do outro lado do computador, porque existem coisas, existem atitudes, existem critérios, existem técnicas que o treinador é que vai ajudar. Então esse meu papel aqui é um papel auxiliar, né, para você ter uma ideia de como é possível orientar o seu cão e, na medida do possível, contratar um profissional ou contratar a nossa equipe para poder ajudar vocês com o treinamento e com a obediência do seu cão. Eu tenho conversado muito, né, fazendo uma sequência de vídeos sobre o conceito da obediência canina, né? Eu falei um pouquinho no outro vídeo, e aí eu decidi organizar o passo a passo. Eu não vou falar tudo hoje, né, nesse vídeo, porque senão vai ficar muito confuso. Então eu vou separar os temas, até para vocês terem um norte de onde ir, né? Então o conceito da obediência básica é fazer o cão obedecer a gente, tanto com relação ao comportamento, com relação à rotina que ele vai ter durante o dia e com relação ao passeio, com relação a uma coisa que o cão faz todos os dias, são os dejetos, né? Popularmente conhecido como cocô e xixi. Então isso aí são coisas do dia a dia que não tem como até o treinador falar que vai ensinar o cachorro a fazer cocô e xixi no lugar certo. Eu já falei com vocês que é um conceito muito complexo, né? Porque o treinador não está aí na sua casa após as refeições, não está aí na sua casa na rotina do dia a dia. Então o treinador, o especialista em comportamento canino, ele vai ajudar vocês a criar o espaço, a criar o processo, né, para facilitar o entendimento do cão para fazer o cocô em um lugar que a gente gostaria que fizesse. Eu sempre falo com os meus clientes, né, com os meus alunos, que para o cão tá tudo certo, ele faz cocô no meio da casa, faz cocô em qualquer lugar, porque para ele tá certo, ele não entende essa questão do certo ou errado no primeiro momento. A gente é que vai organizar, vai criar um padrão para que ele entenda que tem que fazer o cocô naquele lugar e vai ter um benefício e não vai ter um tipo de punição, um tipo de estímulo negativo, um tipo de estímulo neutro. Então é por isso que a gente tem que fazer, eu explico isso para os donos, a entender que a gente tem que marcar o certo, né, e deixar o errado um pouco de lado nesse primeiro momento, até para ele não gravar um outro tipo de informação que vai fazer diferença lá na frente. Né? Então eu sempre falo que esse conceito da obediência básica é baseado nesses três pilares, né? de dejetos, de comportamento aqui dentro de casa e o comportamento durante o passeio. Né? O que acontece? Quando você adota um cão já adulto, ele vai ter alguns comportamentos que a gente vai ter que, se não tiver problema para vocês, a gente não tem por que treinar sobre esse comportamento. Mas um comportamento ou outro a gente vai ter que modificar, até por causa da rotina da casa. E aí você só vai descobrir esse comportamento que você não concorda com ele com a vivência no dia a dia do cão. Né? Quando convive com outros cães, também pode ser que tenha um problema de relacionamento, aí ser uma outra conversa, um outro papo. Né? A necessidade do passeio, a necessidade de não pegar coisas que estão em lugares que não podem, esses riscos de incidentes aí com o cão dentro de casa. Quando você pega um filhote, né, tanto faz adotado quanto faz a escolha de um cão de raça, né, às vezes o seu sonho é ter um cão de raça, você vai fazer a opção por esse cão de raça, não sou eu que vou dar opinião sobre isso. Mas quando ele chega na sua casa com 60 dias, 90 dias, que é o padrão mínimo, aí ele tem que passar por aquele processo de vacinação, essas coisas todas, que isso aí é uma explicação que é mais para um técnico de veterinária. Eu já falei com vocês que a minha área não é a veterinária, é com relação ao comportamento. Então esse passo a passo, e eu falo com os outros, a primeira coisa que a gente tem que ter organizada antes do cão chegar na nossa casa é como vai ser o lugar onde ele vai ficar, né? O espaço é delimitado para ele durante um período da vida dele, é importante isso para ele. A segunda coisa, às vezes as pessoas não pensam, mas quando você vai receber o cão na sua casa, você já tem que ter a ração, né? Tem que ser uma ração própria, próxima, ou a mesma que o outro dono estava dando para ele, no caso do adotado, no caso da compra. Tem que ter a vasilha de água, tem que ter a vasilha de comida, e tem que ter um brinquedinho ou outro, tem que ter a caminha, pode ser. E o mais importante disso tudo é ter o consenso entre as pessoas da casa, né? Porque tem que ter o consenso, a forma como ele vai dormir, o horário como ele vai dormir, o tempo que ele vai permanecer nesse limite de espaço, né? E eu falo com os outros que esse limite de espaço não tem nada a ver
com o cão ficar isolado, preso, isolado dos donos. Ele vai ter um limite espacial, mas é óbvio que o dono pode ir lá, pode transitar, pode brincar, pode dar atenção para ele, isso aí não é o problema. Né? Durante um período, e eu falo com os donos que esses primeiros 7 dias que ele chega na casa, é um período um pouco mais complicado, que é um período de adaptação dele lá, saiu do seio da mãezinha, saiu de uma rotina lá com os irmãozinhos, ele vai sentir falta. Então a dica que eu queria dar, somente nesse vídeo, eu já devo ter falado em outros vídeos, é essa questão da organização do espaço, essa questão da organização e do contrato, entre aspas, entre as pessoas da casa, da forma como ele vai ser criado e não deixar uma coisa muito importante quando for buscá-lo, se for possível, óbvio, levar uma toalha, levar uma roupa, levar uma coisa, esfregar bastante na mãezinha dele, esfregar bastante nos irmãozinhos dele, que isso aí vai ser um pouco reconfortante para ele nos primeiros dias, tá? Então não deixe de avaliar essas questões todas antes de ter o filhotinho, né? Porque eu falo com os meus clientes que a gente tem um cachorrinho é o nosso sonho. Mas aí tem que ter a organização pré-sonho, a organização durante o sono, né, para poder tudo ocorrer da forma que a gente imaginou. E nem sempre vai ser só coisa certa, porque o sonho ele tem umas adaptações que vai requer né, um pouco de esforço nosso. Então, pensem sobre isso, uma boa sorte e lembrem-se que eu estou aqui para ajudar vocês.